Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje nós vamos aprender tudo o que você precisa para começar a usar Docker, desde os problemas que ele resolve aos conceitos fundamentais, até criar sua primeira imagem e rodar o seu primeiro container. E antes de entender Docker, a gente precisa entender o porquê dele existir. Imagina que você desenvolveu um projeto na sua máquina, tudo funciona perfeito. Mas quando você envia para o servidor, começam os erros. Com certeza vocês já ouviram alguma vez essa frase aqui na vida. Funciona na minha máquina. Aí quando seu amiguinho tenta rodar o projeto, não funciona. O problema é de versão de linguagem, dependências diferentes, conflitos de porta e falta de padronização entre ambientes. Como, por exemplo, você desenvolve no seu computador com sistema operacional Windows e quando você vai subir para o servidor, que é Linux, aí dá conflito, dá algum problema de versionamento, enfim, entre outros problemas. Isso acontece porque cada ambiente é diferente, seu computador, o servidor, a máquina do colega. Além disso, existe o problema de compartilhamento de recursos, várias aplicações brigando por CPU, memória e rede. E ainda tem a gestão das aplicações, que muitas vezes depende de processos manuais, demorados e arriscados. Beleza, mas como resolve isso aí? A resposta é simples. Containerização. Com containers, a aplicação roda dentro de um ambiente isolado e é consistente, ou seja, não importa onde você execute, vai rodar do mesmo jeito. O Docker é a plataforma que tornou isso simples, rápida e acessível para qualquer desenvolvedor. E só uma informação adicional, o Docker foi lançado em 2013 e ele é escrito em Go. É muito comum confundir containers com máquinas virtuais, VMs. A VM tem um sistema operacional inteiro rodando em cima do host. Já o container, ele compartilha o kernel do sistema e só leva o necessário para rodar a aplicação. Isso faz o container ser mais leve, mais rápido e utilizar menos recursos. E como é que o Docker funciona? O Docker funciona com uma arquitetura cliente e servidor. Aí você usa o Docker Client para enviar comandos e o Docker Engine recebe esses comandos e cria e roda os containers. Esse basicamente é o fluxo de como funciona o Docker. Aí entra outro componente essencial, o Docker Registry. O principal é o Docker Hub, um repositório online de imagens prontas. Para você acessar, é só digitar Docker Hub, vir no primeiro link. E bom, é muito provável que já exista uma imagem para o que você precisa. Python, MySQL, Nginx, Node, como por exemplo, Python aqui. Vocês clicam aqui na imagem e vão aparecer várias tags aqui, que já já vocês vão entender para que serve. Primeiro, vamos criar uma pasta com o nosso suposto projeto, que vai se chamar Docker Tutorial. Vocês irão acessar com VS Code. E dentro do nosso projeto, iremos criar um arquivo chamado Docker File. Mas antes de continuarmos, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês precisam instalar o Docker no seu computador. Primeiro, para vocês instalarem, vocês digitam Docker somente. O primeiro link que aparecer, vocês irão clicar em Download Docker Desktop e vão baixar a versão para Windows, para Mac e para Linux que vocês utilizarem. Somente isso. Finalizando a instalação, vocês deixem o Docker executando e podemos continuar. Como por exemplo, aqui ó, Docker. Pronto, meu Docker já está de pé. Agora sim podemos dar seguimento aqui com o nosso Dockerfile. Bom, lembram que eu falei com vocês lá no Docker Hub das imagens que tinham do Python? Então, aqui você irá digitar from Python e a tag da imagem que você quer do Python. Eu quero usar a 3.14, então pronto. Perfeito. Agora, quando eu iniciar o container, já estará utilizando a versão correta do Python. Agora, o que eu preciso? Eu preciso copiar os arquivos. Copy, botar tudo em maiúsculo, copy, ponto, ponto. O que significa esse ponto, ponto? Eu vou copiar todos os arquivos que estiverem na raiz do meu projeto, aqui no meu arquivo mesmo. Por exemplo, aqui só tem um Dockerfile, e irá copiar para a raiz do meu container, Docker. E agora nós vamos setar o entry point. O que seria o entry point? Ele executa um comando fixo. Poderíamos fazer da mesma forma assim, cmd, e colocar o executável aqui depois, como está explicando aqui no entry point. Poderíamos fazer da mesma forma, porém, o entry point é imutável. O que estiver aqui, ele vai executar o que está aqui. Já o cmd é possível na linha
de construção do container, é possível você alterar o que pode ser executado aqui. Mas beleza, vamos usar o entry point mesmo e vamos criar um arquivo Python aqui, que será app.py, e eu vou printar olá mundo. Perfeito. Eu quero que, assim que o container for levantado, ele execute Python app.py. Lembre, o espaço, todo espaço que tem no terminal, você tem que botar uma vírgula e depois abrir outra aspas e continuar com o comando. Bom, agora como faremos para criar nossa primeira imagem? Primeiro vocês irão digitar docker build ponto. Ponto é para detectar que o nosso Dockerfile está na raiz do nosso projeto. -t para adicionarmos um nome à nossa imagem será teste 1. Perfeito. Nossa imagem já está sendo construída. Finalizado, como verificaremos se a imagem foi construída? Docker Images. Perfeito. Aqui mostrará todas as imagens que vocês construíram. Por exemplo, aqui está a minha, teste 1, que acabamos de criar. Limpar o terminal e como rodaremos o container. Porque como vocês podem ver, digitando docker ps, não tem nenhum container de pé. Porém, lembrem, esse exemplo que eu estou mostrando a vocês é um container executável. Ele não irá ficar de pé além do tempo necessário para ele executar o Olá Mundo. Simples. Então, beleza, só para vocês entenderem. Então, vamos lá, digitamos docker run o nome da nossa imagem, que é teste-1, e pronto. Olá, mundo. Executou perfeitamente. Beleza, e agora como verificaremos se o container está de pé? Nós digitamos docker ps. Beleza, o container não está de pé porque ele foi apenas um executável. Então digitamos docker ps-a para verificarmos os containers que já estão parados. E aqui está ele, teste 1. Ele foi criado 35 segundos atrás. Como faremos para excluir o container? Primeiro vocês vão digitar docker rm e o container id. Perfeito, container deletado. E agora tem a imagem ainda, docker images. A imagem ainda está criada aqui. Como eu faço para deletá-la? Docker rmi. Você coloca o i no final e coloca o id da sua imagem. Agora é só você verificar, docker images. Pronto, não tem mais nenhum teste 1 aqui. Beleza, mas e agora? Eu quero criar uma imagem ininterrupta. Imagem ininterrupta nada mais é do que, quando eu subir o container, ele não vai parar ao executar algo, enfim. Ele irá continuar executando e poderemos acessar o seu bash, o seu terminal, e executarmos comandos. Como por exemplo, vamos lá, vamos construir o nosso Dockerfile. From Python, a versão do Python 3.14, como já vimos. Vamos setar um diretório de trabalho. O Copilot já sugeriu o diretório app. Quando iniciarmos o container, vocês irão ver que estaremos no diretório app e tudo será copiado para a pasta app. E agora o entry point. Entry point, como já vimos no exemplo anterior, colocaremos um comando específico para que o container não pare de executar. O comando é o seguinte, "-f", aí, o Copilot até sugeriu. Não precisa gravar isso, obviamente, mas ó, agora vamos buildar a nossa segunda imagem. Como buildaremos? Docker build, mesmo esquema. Ponto para pegar o Dockerfile que está na nossa raiz do projeto. -t para botar um nome na nossa imagem. Imagem teste. E colocaremos a nossa versão. Tá vendo que eu botei os dois pontos aqui igual aqui tem no Python? O Python e a versão do Python. A gente pode fazer isso para versionar as nossas imagens. Por exemplo, essa será a minha 1.0. Vamos buildar. Imagem buildada, docker e docker images. Pronto, cadê? Imagem teste aqui. Bom, agora para rodarmos a nossa imagem, digitaremos docker run -d para não travar o nosso terminal e ficar rodando em background. -- name é o novo comando para que ele dará um nome ao nosso container. O nosso container será chamado teste 1, vai. Teste 1. E agora botamos o nome da nossa imagem, que será imagem teste, com a tag 1.0 que criamos. Perfeito. Imagem está de pé, container está de pé, né? Docker ps, está aqui, nossa imagem. Show. Agora, como podemos acessá-la?
Para acessarmos o terminal desse container, devemos digitar o seguinte comando: docker exec it. E botamos o nome do nosso container, que é teste1. E colocaremos o terminal que usaremos, que é o bash. E pronto, acessamos ele. ls, como vocês podem ver, não tem nada nele, né? Mas vocês podem ver Python version, Python versão 3.14. Pronto, estamos dentro do nosso container. Agora eu digito exit para sair. Beleza, saí do terminal. Estamos aqui novamente fora do Docker. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Antes de dar continuidade, vocês vão vir aqui em extensões, digitar container e baixar esse container tool aqui. Após vocês instalarem, vai aparecer esse ícone de container aqui, irá aparecer todos os containers de vocês e as imagens. Isso facilita demais a sua vida, demais mesmo. Como vocês podem ver aqui, está o nosso container que eu estou executando, docker ps, aqui. Eu posso chegar aqui e dar um stop. Aqui, ó, parando o container. Container down. Agora só dá um docker ps novamente. E pronto. Container derrubado. Isso aqui facilita muito a vida de vocês. Vocês não precisam ficar usando o terminal toda hora. Enfim, beleza. Aí você se pergunta, pô, para que eu vou querer acessar o terminal, sendo que meus arquivos que estão aqui, eles não estão sendo copiados para o Docker e eu não consigo executá-los lá no meu ambiente criado. Então, para esse que vai ter o seguinte comando que iremos executar. Como vocês viram, eu parei o nosso container. Agora vamos executar a nossa imagem novamente. Vamos digitar docker run -d --name. O nome do container de novo vai ser container teste -v. O que significa esse -v? Esse -v é o volume. A gente vai apontar o nosso diretório para o diretório de trabalho dentro do container app. E como faremos isso? Bom, basicamente é host, 2 pontos, né? Barra app. Mas como acessamos o nosso host, nossa pastinha aqui do host? Basicamente, vocês irão digitar dólar e entre chaves, vocês vão digitar pwd para pegar seu diretório atual e app. Aí, agora sim, eu vou passar minha imagem, que é imagem teste 1.0 que criamos, para criarmos o nosso container. Pronto, container de pé. Vamos executar aquele comando novamente, o docker exec it teste1 bash. Opa, desculpa, eu troquei o nome do nosso container. Agora é container teste bash. Pronto, estamos aqui. Agora o que vai acontecer quando digitarmos ls? Dockerfile e app.py estão dentro aqui do nosso diretório. Muito bom isso, né? Porque agora eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Pronto, olá mundo. Podemos executar códigos por aqui mesmo, facilitando muito a nossa vida. Podemos executar os códigos aqui mesmo, com o ambiente já configurado. Inclusive, o que eu criar aqui dentro será criado na minha pasta atual. Por exemplo, touch test.py. Criei um test.py, ele está aqui, ó. Test.py. Eu posso digitar um print teste e executar aqui dentro do nosso terminal teste.py, dentro do nosso container. Pronto, teste. Container funcionando e configurado para o nosso ambiente Python. Agora, mostrando a nossa extensão nova na prática, para facilitar a vida de vocês, eu posso chegar aqui, por exemplo, matei esse terminal, o nosso container está rodando aqui, eu posso ver os logs do terminal. Agora, realmente não tem nada em execução, então não terá log. Posso acessar um terminal dentro do Docker. Estamos aqui novamente. Eu posso dar um restart nele ou um stop. Ou removê-lo também. Mais prático. Vou dar um stop, vou remover o container. Vou remover esses dois, né, no caso. Esperando ele dar um stop. E pronto, remove. Agora, como teste final, iremos criar uma API. Iremos deixar uma API de pé. Para isso, vamos criar um arquivo main.py. Vamos chamar a fast API. Fast API import fast API. E agora podemos criar o nosso endpoint para teste. Aqui o Copilot vai me ajudar nessa. Sync hello world. Pronto. Temos aqui um endpoint de teste. E agora vamos botar essa API de pé. Para fazermos isso, vamos no Dockerfile novamente
e vamos configurá-lo. Como configuramos ele? Bom, mesmo esquema, from Python versão 3.14, diretório de trabalho, app novamente. Eu quero que copie todos os arquivos que estão dentro do meu diretório atual para o diretório app. Após isso, eu quero rodar run pip install. Ele até recomendou aqui para mim. Se eu tivesse uma requirements.txt, eu poderia botar aqui, ó. Ele já até recomendou, no cache here requirements.txt. Mas eu vou baixar diretamente o Fast API e o Vicorne aqui. Posso fazer isso, como também posso usar requirements, que é muito melhor. Mas, beleza. Após fazermos isso, adicionamos nosso entry point, adicionamos o Vicorne. Digitamos agora, o Copilot completou aqui para a gente. Host, localhost, a porta. Iremos apontar para a porta 8000 e vamos ativar o hot reload. Perfeito. Dockerfile configurado. Nossa API também está aqui. Vamos colocar esse container de pé. Mesmo passo, vamos criar a nossa imagem. Docker build ponto -t para adicionar o nome para a nossa imagem, que vai ser API teste. Vamos botar a tag 1.0. Perfeito. Após a imagem estar criada, vamos limpar o terminal. Vamos digitar um docker run -d name do nosso container, que vai ser container API. Vamos adicionar o volume para podermos copiar os nossos arquivos, tanto do diretório de dentro do container, quanto aqui no nosso arquivo principal. Utilizamos o comando $chaves pwd, fecha chaves, 2 pontos para apontar para o diretório do container, /app. Perfeito. Agora colocamos o nome da nossa imagem, que é API teste 1.0. Só executar. Container de pé. Agora, como vocês podem ver, o container está em execução aqui. Podemos clicar em ver logs. Ao clicar em ver logs, vemos que tem algo em execução, rodando na porta 8000. Beleza, vamos clicar aqui. Como vocês podem ver, não acessou. Por que não funcionou? Porque não tem mapeamento de portas, como vocês podem ver. Então, eu vou remover esse container. Pronto, container removido. E, ao executar o nosso container, deixa eu dar um clear. E agora, ao executar o nosso container novamente, vou botar o nosso comando de mapeamento de porta. Depois do "-d", eu vou digitar um "-p". A porta que apontará para o meu host será 8000, 2 pontos. E 8000 é a porta do Docker que vai estar rodando. Pronto, está de pé. Agora, quando passarmos o mouse aqui em cima, podemos ver que a porta que está apontando é 8000. Pronto. Vamos acessar o logger. Vamos no nosso navegador novamente e recarregar a página. Hello World. Como vocês podem ver aqui no log, aqui ó, deu que foi acessado essa rota. Bom, pessoal, esse vídeo eu estou deixando aqui no YouTube, mas foi feito também para a galera da minha assessoria. Estou fazendo esse vídeo para auxiliar eles a aprenderem um Docker. Então, um abraço para vocês. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixe um like e é isso. Valeu!